Camila está na superintendência da PF, ela vai falar comigo sobre a reunião do PL. É isso, Camila? Muito boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Neila, isso mesmo. Antes de vir aqui para a superintendência, eu dei uma passadinha lá na sede do PL, que fica aqui em Brasília, no prédio Brasil 21. Por enquanto, estava bastante tranquilo. Conversei com alguns deputados também por telefone, e muitos deles ainda estavam vindo aqui para Brasília. E lá, enquanto eu estava saindo, estava chegando o senador Rogério Marinho. Ele conversou um pouco, disse que a reunião vai, de fato, tratar sobre isso, sobre a questão da anistia e também sobre as estratégias do partido para 2026. Agora também que Jair Bolsonaro foi preso preventivamente, em breve deve ter a prisão definitiva no processo da trama golpista decretada, então eles vão discutir essa questão das estratégias para 2026, não só para a eleição nacional, mas também para a eleição de senadores, não só para a eleição presidencial, mas também para a eleição de senadores e deputados federais. Então a expectativa por lá, Neila, é essa. Daqui a pouco a reunião começa, ao final da reunião eles também vão conversar com a imprensa, falar um pouco sobre o que foi tratado lá nessa reunião, nesse momento em que eles se encontram. E aí a grande questão é justamente essa, vocês o que estavam conversando aí sobre a questão da anistia, né? O PL não apoia o projeto que hoje vem sendo apresentado pelo deputado federal Paulinho da Força, que é um projeto que reduz as penas para quem participou do 8 de janeiro e que, consequentemente, beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque a ideia do texto é unir os crimes de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, por isso, consequentemente, Jair Bolsonaro poderia ser beneficiado com a redução de penas. O texto, a princípio, a última versão que Paulinho da Força havia apresentado a alguns líderes era justamente essa, de unir os dois crimes e não excluía nem incluía especificamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim tratava de maneira geral sobre esses crimes e sobre as suas penas. Então, a expectativa por lá é essa, eles vão tratar sobre o projeto, vão alinhar qual a estratégia, eles querem alinhar também a comunicação do partido. No final de semana, quando essa prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi decretada, muitos parlamentares repetiram isso algumas vezes, que a comunicação agora, quem fala pelo ex-presidente Jair Bolsonaro são os seus filhos, principalmente Flávio Bolsonaro e a sua esposa Michele Bolsonaro. Então evitaram falar em nome do presidente e agora lá se reunindo, a cúpula do partido se reunindo também com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, eles querem justamente também alinhar essa comunicação e essa estratégia mesmo de comunicação com a imprensa e também com outros parlamentares, Neila. Muito bem, quero colocar o Felipe na nossa conversa. Felipe, um ponto que eu não tinha pensado e que o Zuc trouxe aqui, de fato o PL da dosimetria pode ser que seja colocado para baixo do tapete neste momento, por uma questão estratégica do próprio PL que eu digo Partido Liberal, pela própria direita, calma, vamos deixar a poeira baixar, talvez não seja o momento ideal da gente tratar desse assunto dentro do Congresso Nacional. Pode ser que seja esse momento e, pelo visto, o Hugo Mota também não quer falar de anistia, apesar dele ter falado na semana passada que iria pautar o tema, mas me parece que não é o momento ideal também para o Hugo Mota tratar desse assunto melindroso depois do último sábado. Exatamente, né? A tendência é o PL, né? As lideranças todas, né? Inclusive quem está fora do PL, como o Hugo Mota, né? Que é quem pauta a agenda de votação, entender qual que vai ser a repercussão de fato, né, do ocorrido no sábado, né? Ninguém sabe a dimensão exata do que... A gente sabe que está tendo várias camadas, né? Está crescendo cada vez mais a situação, a questão, mas não sabe qual que vai ser a repercussão geral sobre o assunto. Então, a tendência, na verdade, no meu modo de ver, é realmente deixar as coisas se acalmarem, né? O Bolsonaro, com toda certeza, cometeu uma conduta completamente equivocada, né, ao querer violar a própria tornozeleira eletrônica, e isso, né, acaba prejudicando, né, a narrativa de PL da anistia, PL da dosimetria. Então eu sinto que o Mota vai segurar, né, ele nem está em Brasília, né, ao que tudo indica, né, vai segurar essa questão para entender a dimensão e depois, quem sabe, colocar essa agenda
em votação. E tem a questão do PL também, né? O PL também está querendo alinhar o discurso, querer compatibilizar o discurso, querer entender qual que é a dimensão desse fato de sábado, para poder aí sim planejar estrategicamente os próximos passos. Muito bem, tem matéria nova aqui no Portal Metrópolis, vou aproveitar vocês dois em tela, a matéria é porque saiu o laudo da tornozeleira eletrônica e que também surpresa zero, não diz muita coisa. O laudo da tornozeleira eletrônica está aqui na matéria da Mirelle Pinheiro e diz o seguinte: perícia foi finalizada, a coluna da Mirelle apurou que o laudo da PF aponta que houve danos significativos e sinais claros de tentativa de violação. O documento da PF, do Instituto de Criminalística da PF, indica que o dispositivo foi submetido à fonte de calor concentrado. Ok, já sabíamos disso. Bolsonaro foi levado à superintendência da PF na manhã de sábado, após assumir que danificou o aparelho usando um ferro quente, e foi exatamente isso que a perícia apurou. Os peritos constataram que a área danificada exibe características compatíveis com a ação direta de um objeto metálico aquecido. O Instituto Nacional de Criminalística da PF, onde o dispositivo foi periciado, é considerado referência na América Latina. A avaliação foi conduzida por peritos da área de microvestígios e eletrônica, que avaliam se houve violação ou tentativa de romper o dispositivo. A coluna da Mirelle já esteve neste laboratório, que fica localizado na capital do país e conta com um aparato sofisticado. Quem vai pagar a multa? O governo do Distrito Federal vai pagar uma multa de R$ 737,52 pela troca do dispositivo, o dispositivo que custa R$ 245,84. Depois, essa multa pode ser cobrada aí pelo GDF, governo do Distrito Federal, a Jair Bolsonaro, mas por enquanto quem paga a conta é o governo do Distrito Federal, um valor quase 3 vezes superior ao custo unitário da tornozeleira. Tá aí, a perícia descobriu o que a gente já sabia. Jair Bolsonaro tentou romper a tornozeleira com ferro quente. Então, só para a gente finalizar o nosso contexto com o laudo da perícia da Polícia Federal. Bom, Camila continua lá na sede da superintendência em tempos melhores do que a Marília. Deu sorte, viu, Camila? A Marília pegou uma chuvona hoje de manhã aí, tá num tempinho melhor. Bom trabalho para você. Quem está nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis acompanha o trabalho da Camila na TV Metrópolis, no nosso canal do Metrópolis no YouTube e também nas redes sociais. Camila, obrigada e bom trabalho para você.